Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ler o capítulo 10 do livro Campo de Batalha da Mente e o tema é Uma Mente Confusa. Vai falar basicamente sobre aquelas pessoas que pensam o tempo todo que tudo precisa ter lógica, a seu ver, né? Tudo precisa encaixar direitinho como quebra-cabeça, tudo precisa ser humanamente perfeito. Será que isso é bom? Vamos descobrir? Vem comigo na leitura. Vamos lá. Uma mente confusa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ou livremente, e nada lhes impropera, sem criticar nem censurar, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação e sem inquietação, pois o que duvida, hesita, fica inquieto, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pela qual ele pedir, porque sendo um homem de ânimo dobre, de duas mentes, hesitante, duvidoso, indeciso, ele é inconstante, instável, incerto, duvidoso, em todos os seus caminhos, em tudo o que pensa, sente e decide. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Descobrimos que imaginação e confusão são parentas. Imaginar em vez de definir um pensamento pode causar, e certamente causa, dúvida e confusão. Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida e a confusão e receber aquilo de que precisamos de Deus. Para mim, o homem de duas mentes, a versão King James o chama de homem de ânimo dobre. É retrato da confusão porque ele vai constantemente para frente e para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim que ele pensa que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida e a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Vivi muito da minha vida assim, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. A racionalização conduz à confusão. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Mateus capítulo 16, versículo 8. Até aqui temos falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre a dúvida no próximo capítulo. Neste ponto, gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. Por quê? Como vimos, uma razão é a imaginação, a outra é a racionalização. O dicionário define a palavra razão em sua forma de substantivo como um fato ou um motivo fundamental que fornece sentido lógico para uma premissa ou acontecimento, e na sua forma verbal como usar a faculdade da razão, pensar logicamente. Uma maneira simples de dizer isso é racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê por trás de alguma coisa. A racionalização faz com que a mente se revolva em torno de uma situação, assunto ou evento, tentando entender todas as complicadas partes que a compõem. Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação ou ensinamento para ver se é lógica e a desprezarmos se não for. Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós por causa do raciocínio. O homem pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não fizer sentido, se não for lógica, poderemos ser tentados a desconsiderá-la. O que Deus direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente. Seu espírito pode confirmá-lo e sua mente rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Não racionalize na mente, apenas obedeça no espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Aqui está uma ilustração pessoal, prática, que espero trará mais compreensão sobre a questão de racionalizar na mente em oposição a obedecer no Espírito. Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal que dirijo perto da minha cidade, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia o nosso ministério, de ajudá-la em como ela tinha sido fiel. Veio
um desejo do meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Pai, Ruth tem sido uma bênção para todos nós nesse ano. Eu orei. O que posso fazer para ajudá-la? Imediatamente, meus olhos caíram sobre um vestido vermelho novo que estava pendurado em meu closet. E sabia em meu coração que o Senhor estava me impelindo a dar aquele vestido a Ruth. Embora o tivesse comprado 3 meses antes, nunca o tinha usado. Para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica em que o havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-lo por alguma razão, eu não tinha vontade de vesti-lo. Lembre-se, eu disse que quando os meus olhos caíram sobre o vestido vermelho, eu sabia que deveria dá-lo a Ruth. Entretanto, na verdade, eu não queria dá-lo. Então, imediatamente, comecei a questionar na minha mente que Deus não poderia estar me dizendo para dar-lhe o vestido vermelho, porque ele era novinho em folha, nunca tinha sido usado, tinha sido bastante caro, e eu tinha até mesmo comprado brincos vermelhos e prateados para combinar com ele. Se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuado a ser sensível a Deus em meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós, humanos, temos uma habilidade de nos enganarmos por meio da racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Em alguns minutos, havia me esquecido de tudo e tinha ido cuidar das minhas coisas. O ponto crucial era que eu não queria dar o vestido porque era novo e eu gostava dele. Minha mente arrazoou que o desejo que senti poderia ter sido de Deus, mas que o diabo estava tentando tirar de mim alguma coisa de que eu gostava. Algumas semanas mais tarde, estava me arrumando para outra reunião no mesmo local. Como anteriormente, quando outra vez o nome de Ruth veio ao meu coração. Comecei a orar por ela, repeti toda a cena dizendo: Pai, Ruth tem sido uma bênção tão grande para nós, o que eu posso fazer para abençoá-la? Imediatamente vi o vestido vermelho outra vez e me senti afundando em minha carne, porque agora me lembrava do outro incidente do qual tinha me esquecido rápida e totalmente. Desta vez não havia como torcer a situação. Ou tinha que encarar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer e então fazê-lo, ou simplesmente eu tinha de dizer: sei o que está me mostrando, Senhor, mas simplesmente não vou fazê-lo. Amo o Senhor demais para desejar desobedecer-lhe intencionalmente. Então comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. Em poucos minutos percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus e havia levado apenas um momento para fazê-lo. Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Entretanto, agora eu percebi que a Bíblia nada diz sobre doar apenas coisas velhas. Seria um sacrifício maior para mim dar o vestido, porque era novo, mas seria também uma bênção maior para Ruth. Quando abri meu coração para Deus, Ele começou a me mostrar que, para início de conversa, havia comprado o vestido para Ruth. Por essa razão, jamais consegui usá-lo. O Senhor quis me usar como seu agente para abençoá-la em todo o tempo. Mas tinha tido minha própria ideia sobre o vestido e até que estivesse desejando abrir mão da minha ideia, eu não poderia ser dirigida pelo Espírito. Esse incidente em particular ensinou-me muito. Perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus provocou em mim um medo reverente do questionamento. Lembre-se, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não entende um homem espiritual. Minha mente carnal, meu homem natural, não entendia o fato de eu dar um vestido novo que nunca havia usado, mas o meu espírito, meu homem espiritual, entendia bem. Espero que esse exemplo lhe traga mais compreensão nessa área e o ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Por falar nisso, você provavelmente deve estar se perguntando se afinal eu dei o vestido a Ruth. Sim, dei. E agora ela trabalha em nosso escritório em tempo integral e ocasionalmente ainda usa o vestido vermelho para trabalhar. Seja um praticante da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes, obedecei a mensagem da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, levando-vos ao engano pelo questionamento contrário à verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 22.
A qualquer tempo que virmos que a palavra disser e nos recusarmos a cumpri-la, o questionamento tem de alguma forma se envolvido e nos enganado para que acreditemos em alguma coisa que não é verdade. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir em frente e fazer o que deve ser feito. Descobrir que Deus quer que eu lhe obedeça, quer tenha vontade, queira ou ache que é uma boa ideia, quer não. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou do nosso homem interior, não devemos razoar, debater ou nos perguntar se o que ele disse é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não raciocinalizar. Confie em Deus, não na razão humana. Descanse e tenha fé. Confie no Senhor de todo o seu coração e mente e não te estribes no seu próprio entendimento ou perspectiva. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Em outras palavras, não confie em racionalização. A racionalização abre a porta para decepção e traz muita confusão. Certa vez perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas e ele me disse: diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo e eles deixarão de ser confusos. Descobri que isso é absolutamente verdade. A racionalização e a confusão caminham juntas. Eu e você podemos ponderar uma coisa em nosso coração, colocá-la diante do Senhor e ver se Ele deseja nos dar a compreensão a tal respeito. Mas no instante em que começarmos a nos sentir confusos, teremos ido longe demais. A racionalização é perigosa por muitas razões, mas uma delas é essa: podemos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer sentido para nós, mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado. A mente humana gosta de lógica, de ordem e de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende. Portanto, temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando: isso deve ser assim, porque se encaixa tão bem aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência iluminada e preparada pelo Espírito Santo. Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Como temos visto, a mente algumas vezes ajuda o espírito. A mente e o espírito trabalham juntos, mas o espírito é o órgão mais nobre e deveria ser sempre honrado acima da mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não deveremos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não deveremos permitir que o nosso raciocínio nos convença a não fazê-lo. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor e em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar a nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida da carne. É difícil aos seres humanos decidir da racionalização e simplesmente confiar em Deus, mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Racionalizar é uma das atividades ativas na qual a mente se engaja e que impede o discernimento e o conhecimento da revelação. Há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento por revelação. Não sei sobre você, mas eu quero que Deus me revele as coisas de tal maneira que saiba em meu espírito que o que foi revelado à minha mente está correto. Não quero racionalizar, imaginar e ser lógica, revolvendo minha mente em torno de um assunto até ficar exausta e confusa. Quero experimentar a paz de mente e de coração que venha da confiança em Deus, não do meu próprio discernimento humano e entendimento. Eu e você devemos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitos por conhecer o único que sabe ainda que não saibamos. Resolva não conhecer nada, exceto a Cristo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho e evidência ou mistérios e segredos de Deus, no que diz respeito ao que Ele fez através de Cristo para a salvação dos homens, não fiz com ostentação de linguagem grandiosa, ou de sabedoria, ou de filosofia humana, porque decidi nada saber,
mas estar familiarizado com coisa alguma. Não fazer exibição de qualquer conhecimento e não estar ciente de qualquer coisa entre vós, senão a Jesus Cristo, o Messias, e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Esse era o enfoque de Paulo para o conhecimento e a racionalização, e conseguir entendê-lo e apreciá-lo levou muito tempo, mas finalmente percebi que em muitos casos, quanto menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e inquisitiva. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que a minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Ele me disse: Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento. Percebo agora que me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta em minha vida, queria estar no controle, e quando não entendia as coisas, me sentia fora do controle, amedrontada, mas alguma coisa estava me faltando. Não tinha paz na mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna seu corpo físico cansado. Isso pode deixá-lo exausto. Deus exigiu que eu desistisse disso e sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização. Sim, eu disse viciado em racionalização. Podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas ou álcool ou nicotina. Eu era viciada em racionalização. E quando a abandonei, tive sintomas de carência, senti-me perdida e amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo, senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que quando abandonei essa atividade, precisei me acostumar com o fato de minha mente estar em paz. No início parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes costumava dirigir minha mente durante todo o tempo sobre tudo, agora eu não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização. A racionalização não é condição normal na qual Deus quer que nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para cristãos que pretendem ser vitoriosos. O cristão que pretende ganhar a guerra, que é travada no campo de batalha da mente. Então a leitura é isso aí. Até a próxima leitura. Um abraço.